Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres, com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou o Carlos Camargo. Anunciamos o endereço do escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, Rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49, bairro Santa Augusta. E o telefone é o 3721-7552. 3721-7552. Para abrilhantar aí festas de casamento, recepções, faça contato com Luciana Mello, doutora Luciana, pela tecladista e cantora. Lindas canções em sua cerimônia de casamento e outras festividades. 99967-6276. 99967-6276. E o nosso WhatsApp está aqui para você, que é o 98451-3033, 98451-3033, é o telefone do nosso programa Direitos e Deveres. Mande sua mensagem, mande sua sugestão, agradecemos antecipadamente. Esta semana, Poços de Caldas perdeu um grande Poços caldense. Trata-se do Joaquim Carlos Pereira, conhecido como Joaquim Pereira. Família tradicional de Pouso Alegre. Ele era um apaixonado pela cidade, apaixonado pelos Poços Caldense. Era um Poços Caldense raiz. Joaquim Pereira foi conselheiro da Caldense por algum tempo, apaixonado pela Caldense, lutou pelo engrandecimento dessa associação atlética caldense. Foi também um grande prestador de serviços como diretor do Hospital Margarita Morales, lá na Zona Sul. Então, Joaquim Pereira tem aí um serviço prestado à sua terra natal, à sociedade, à coletividade de Poços de Caldas por décadas e décadas e décadas. E então nós deixamos aqui o nosso sentimento, profundo sentimento de pesar à família de Joaquim Carlos Pereira e rogamos a Deus que o receba em sua seara e conforte toda a família. Grande amigo, grande Poços Caldense, Joaquim Carlos Pereira. Nós falávamos semana passada, e acabou que não deu tempo de terminar o assunto, a respeito daquele médico anestesista no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente São João do Meriti, que ele foi gravado lá, as enfermeiras colocaram o celular e gravaram um vídeo dele praticando um ato libidinoso, né, que hoje é chamado de estupro de vulnerável, com a paciente parturiente que estava passando por um processo, uma cirurgia de cesárea. Aquilo também repercutiu pelo Brasil afora, gerou todo tipo de comentário, e nós falamos quase que o programa inteiro a respeito daquele assunto. E no final eu tinha dito que a prova em direito, a prova jurídica da filmagem, ela requer uma autorização judicial, uma autorização, uma concordância do Ministério Público. Então, quando ela não é assim, para efeitos judiciais, é chamada de uma prova clandestina que não tem validade. É uma controvérsia que na lei que foi aí a chamada lei do pacote anticrime, da época que o então Sérgio Moro era ministro da Justiça, pegaram um pacote de crime que nada mais era também do que um anseio da sociedade, um grande abaixo-assinado pedindo uma mudança, um endurecimento nas leis penais brasileiras. Mas aquilo foi fazendo um puxa para cá, puxa para lá, um retalho aqui, um retalho ali, e acabaram modificando a essência, mas mesmo assim não ficou de tudo ruim não, mas lá na parte que
que fala sobre essa interceptação aí de áudio, né? de gravação de imagem e som, ela só teria validade ou terá validade em processo criminal se for para ajudar o réu. A vítima não. Não, mas o que é isso? Infelizmente, nós estamos vivendo no Brasil a vítima parece que é culpada de tudo. A forma como a lei trata a vítima, a gente percebe quando ela trata o bandido marginal. É sempre arrumar um jeito dele sair livre dessa história, dele não ir preso, se for, ficar pouco tempo. E a vítima? A vítima, ninguém se preocupa com ela. Então é uma inversão de valores, onde deveria haver um endurecimento do crime. Então as provas em direito, elas têm que serem, elas são iguais. O mesmo tanto que pode favorecer a defesa do réu, é o mesmo tanto que pode favorecer a acusação. Então agora, não, a filmagem vale, mas só se for para favorecer o réu. E a vítima? A pessoa está sendo lá esfaqueada, morta, a pessoa foi filmado, não pode ser utilizado? Agora, ficou essa dúvida nesse caso aí. Eu acredito que a defesa desse médico vai procurar por aí, porque o negócio lá foi tão complicado que eles não têm muito o que argumentar com relação a esse crime praticado por ele. Então eles vão ter que arrumar um jeitinho e vão explorar esse lado aí dessa lei, que está na lei, que é aquela filmagem que as enfermeiras colocaram o telefone dentro do armário lá para filmar ele fazendo aquelas bobagens. Ele não vai ter validade, segundo vai argumentar a defesa. Por quê? Porque a lei está falando que só se for para favorecer o réu. Mas, por outro lado, entendem outros magistrados, juristas, que o espaço é público. Mas lá é um hospital? É um hospital, mas é um hospital público. Não é um hospital privado, particular. É um hospital que eu acredito que seja do Estado ou da Prefeitura. Então, mas o ambiente da sala de cirurgia é pública? Ou ali é restrito, só entra quem é permitido? Não, só entra quem é permitido, não é público, não é aberto. A visitação, aquilo tem controle de quem entra, quem sai. E então é público ou não é público aquela sala? Ela tem acesso ao público no momento de uma cirurgia? Tudo isso são teses a serem exploradas. Mas a tese que vai contrapor a de que a filmagem só favorece o réu é a tese de que ali é um espaço público e, sendo um espaço público, todas as imagens captadas são válidas perante a lei. Então, as câmeras nas ruas, nas praças, jardins, nos ambientes públicos, nos estádios, aonde tenha espaço público, ou seja, onde não for particular, privado, que tenha ali, que não vá cometer nenhuma invasão de privacidade. Ali, então, a imagem vai ser válida. Então, para encerrar, nós temos uma tese de que pode derrubar essa prova, grande prova material, que foi a filmagem, e temos a outra tese de que ela é válida. Uma dizendo que não é e a outra dizendo que é. Vamos aguardar o desenrolar do processo desse caso aí que chocou o Brasil inteiro, do anestesista. E por falar em provas, o Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul, ele anulou o júri que foi feito recentemente a respeito daquele incêndio na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no ano de 2013. Aquilo tomou uma repercussão mundial, porque foi um incêndio que matou centenas de pessoas. Foi uma catástrofe. E logo depois a mídia já promoveu o julgamento de todo mundo que estava ali dentro, do proprietário da boate, gerente, pessoal do conjunto que estava tocando, e por aí vai. Todo mundo tem uma
uma parcela de culpa naquilo ali, mesmo que não quisesse que pegasse fogo, que matasse as pessoas, mas por negligência, por imprudência, por imperícia, acabaram ocasionando aquele incêndio de grandes proporções, a porta de saída de emergência estava fechada, colocaram material altamente inflamável no palco, acenderam um foguete dentro em cima do palco, quer dizer, tudo isso aí motivou um incêndio de grandes proporções que destruiu aquilo numa velocidade fantástica e aquela fumaça gerada lá dentro e praticamente sem ventilação ocasionou a morte de centenas de pessoas queimadas e asfixiadas. Então aqui o processo está enrolando, desenrolando, enrola e desenrola desde 2013. E agora, recentemente, foram a júris, o proprietário, um dos responsáveis pelo conjunto, o outro que acendeu o fogo de artifício, e foram 4 pessoas e foram condenadas. O que acontece? Como eu disse no exemplo anterior, as mesmas provas que favorecem a defesa têm que favorecer a acusação. O mesmo peso da acusação é o mesmo peso para a defesa. Então, depois do júri, foram condenados. O que fez a defesa dos condenados? Entrou com recurso num tribunal superior, que é o Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul, porque o caso aconteceu em Santa Maria. O júri foi desaforado para a capital, Porto Alegre. E lá eles foram condenados. E depois a defesa entrou com anulação. E os desembargadores, por 2-1, concordaram com a tese da defesa, dizendo que algumas provas, alguns acontecimentos durante o júri favoreceram a acusação e não favoreceram e não tiveram o mesmo peso para a defesa. Então, entra aqui alguns fatores que vai delongar um pouco a explicação, como nós temos outros assuntos para falar, então não cabe aqui grandes explicações. Mas o tribunal, então, anulou. Isso não significa que os réus foram absolvidos. Não, o júri foi anulado. Vai fazer outro, começa o outro júri, tudo de novo. Não o processo é aquele mesmo. É somente o júri, a sessão do júri, que vai ser marcada. Não se sabe para quando. Se daqui 1 ano, 2, não se sabe. Mas que vai ter aqui um novo júri, vai começar do zero o júri. Então não foram absolvidos. Está anulado o júri e vão ser submetidos a julgamentos novamente. Poderão ser condenados e poderão ser absolvidos. E isso, como eu disse, porque no desenrolar daquele júri aconteceram algumas coisas que os juízes depois lá do Tribunal de Justiça entenderam que algumas coisas que aconteceram lá, como a lista de jurados, alguma prova que foi colocada no momento do júri, que a defesa não teve acesso para estudar aquela prova, uma marquete do prédio em 3D, que aquilo serviu de prova para o promotor explanar a sua acusação, mas a defesa não teve conhecimento daquilo anteriormente. Então as coisas não podem ser assim jogadas naquele momento, naquela hora. A justiça brasileira é diferente. As coisas já tem que estar toda naquele caderno, que é o processo. No dia que chegar na hora do júri, só pode valer aquilo que está dentro do caderno, dentro daquele processo. Apareceu uma novidade, apareceu uma coisa diferente, tem uma coisa na manga aqui, uma prova, um depoimento, um filme. Não vale. Não vale. Se não foi colocado antes, se a defesa não teve tempo para apreciar e ali então promover a sua análise defensiva sobre o caso, não vale. Então, às vezes a gente vê comentário, pessoa falando, mas a lei, que o pessoal foi absolvido. Não foi. Então a gente vê que a lei
ela tem que ser igual para todos. Tem que ser. A gente não vê muito isso acontecendo, né? Mas tem que ser igual para todos. Então, num tribunal do júri, tudo que favorecer, uma prova que possa favorecer a acusação, tem que ser analisada pela defesa, para que ela também possa explorar esse tipo de prova. E já que a gente volta. Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. A Câmara Federal aprovou, agora na quinta-feira próxima passada, um projeto de lei que vai ao Senado para ser agora votado, que aprova a realização de concurso público à distância. Começar por concurso público de nível federal, à distância. Como é que vai ser isso na prática, nos pormenores, eu ainda não sei dizer, porque a matéria da lei não vai depender de uma regulamentação. Mas é o seguinte, foi aprovado, é um projeto de lei 252/2003, há quanto tempo está rodando lá? De relatoria do deputado Eduardo Cury, do PSDB do São Paulo, que regulamenta os concursos públicos no Brasil. Entre as mudanças aprovadas está a permissão para que sejam realizados concursos total ou parcialmente à distância, seguindo normas de regulação estabelecida pela União ou pelos entes federativos. Então começa pela União e vai aí os estados também promoverem concurso público à distância. Algumas provas poderão ser feitas à distância e outras têm que ser presencial. Mas isso já agiliza e já dá mais uma acomodação no sentido de deslocamento dos candidatos, né? Então, algumas faculdades fizeram esse tipo de vestibular desse tipo, à distância, e no período aí mais alto, né, ou no pico da pandemia. Então, os concursos deverão ser realizados em ambiente controlado, né? Vai dizer o que é ambiente controlado. E que deve haver garantia da igualdade de acesso às ferramentas e dispositivos do ambiente virtual. A ideia é trazer para o concurso público as possibilidades adotadas nas provas de vestibular, quando muitas universidades adotaram a modalidade virtual em decorrência da pandemia. Então isso é muito importante. Essa matéria ainda nós vamos falar porque isso é um projeto de lei lá da Câmara, vai para o Senado. Tenho certeza que o Senado não vai questionar e vai aprovar também. Aí vai vir uma regulamentação. Eu acredito que vai facilitar, acredito não, tenho certeza, que vai acreditar, vai melhorar a situação do concursando, né? Exatamente como eu falei, na parte do conforto, deslocamento. Então, ao invés de todo mundo se deslocar para um mesmo lugar, a pessoa vem de longe. Então vão ter uns lugares onde as pessoas poderão fazer. Em muitos lugares também, a própria Carteira Nacional de Habilitação, a carteira de motorista, o exame teórico também, já em alguns lugares são feitos em várias sessões. E quando muito também já é feito por processo de computador, virtual, a pessoa vai lá e responde tudo, não tem mais aquela provinha no papel, distribui a provinha, recolhe, não tem mais isso. Então as coisas estão caminhando para ser tudo computadorizado, tudo na eletrônica, tudo virtual. De um determinado lugar você chega em outros lugares, as audiências na justiça, audiências virtuais, o advogado no escritório dele, o réu lá na sala do presídio, determinada para isso, o juiz lá no seu gabinete, o promotor lá na sua sala, como se tivessem todos numa sala de audiência no fórum. É assim que as coisas estão caminhando.
E uma coisa interessante, a gente vê aí tantas notícias ruins, né? De vez em quando aparece aí, uma pessoa famosa, artista, fazendo um show, cantando, pegou a bandeira do Brasil e sapateou em cima da bandeira, pisou em cima da bandeira, que é o maior símbolo de uma nação, de um povo. A falta de respeito, uma coisa imoral, indecente, uma coisa ilegal. É crime também. Então, para contrabalancear, enquanto existem tantas pessoas assim, existem outras tantas que são patriotas e que entraram para a história como os verdadeiros patriotas, aqueles que amam sua nação através do seu símbolo, que é a bandeira nacional. Então a Câmara aprovou uma homenagem a um marinheiro da época do Império, da Marinha Imperial, que morreu defendendo a bandeira na Batalha do Riachuelo. Foi aquela batalha muito forte, muito comentada, né, que foi de muita repercussão na Guerra do Paraguai, né, que foi a guerra contra o Paraguai, que declarou guerra ao Brasil, Argentina e ao Uruguai, né, que foi chamada Tríplice Aliança Brasil, Argentina e Uruguai, para combater o ditador paraguaio da época, o Solano Lopes. Aquela guerra que durou 6 anos, foi a maior guerra que o Brasil participou, a mais longa e a maior guerra que o Brasil participou, porque esta foi em território brasileiro. Foi a única guerra contra país estrangeiro que o Brasil teve que defender o seu território. Então, nessa batalha do Riachuelo, tinha um marinheiro lá, chamado Marcílio Dias, lá do Rio Grande do Sul, um gaúcho. Então a Câmara dos Deputados aprovou o projeto 14.002 de 2022 do deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que inscreve o nome do imperial marinheiro Marcílio Dias no livro de heróis e heroínas da pátria. O livro, com páginas de aço, relaciona os heróis oficialmente reconhecidos do Brasil e que ficam no Panteão da Pátria Tancredo Neves, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Essa proposta ainda vai ser analisada pelo Senado. Então, por que disso? Porque ficou registrado historicamente que esse marinheiro estava dentro de um barco, né, de um navio de guerra, descendo o rio Paraná, já em águas argentinas, quando foram cercados por pequenos navios do Paraguai e foram atacados. E invadiram o barco e houve luta, e Marcílio Dias, esse marinheiro, se agarrou à bandeira quando viu que estava tudo perdido. Ele se agarrou à bandeira do Brasil e, segundo consta a história, ele teve um braço decepado com um golpe de um sabre. E esse braço estava segurando a bandeira brasileira. E mesmo depois de decepado, de cortado, de seccionado, ele estava preso à bandeira brasileira. Depois chegaram reforços e conseguiram inverter a situação, e os paraguaios que conseguiram bater em retirada e outros foram mortos ali mesmo. Então houve em segunda ofensiva, uma vitória brasileira em cima daquela incursão da Marinha do Paraguai naquele momento. E ele foi socorrido, mas não existia na medicina naquela época grandes recursos. Ele não resistiu e veio a falecer no outro dia. Então, foi aí esse ato de bravura, de patriotismo, de amor à pátria, através do seu símbolo maior, que é a bandeira. Então, Marcílio Dias vai ser agora colocado o nome dele nesse lugar que eu acabei de ler aqui, que é lá no Panteão dos Heróis do Brasil, e tem muitos outros lá que fazem parte desse livro, né, que é de aço inoxidável.
E está de parabéns aí também esse deputado, tá de parabéns à Marinha do Brasil, né, que sempre lembra aí dos seus heróis. E nunca demais fazermos o reconhecimento aos nossos heróis, comentou a deputada Bia Kicis, do PL e do Distrito Federal. Em tempo em que nossa bandeira pode ser até pisoteada, saber que um marinheiro deu a vida para protegê-la nos enche de emoção e sentimento do dever cumprido. Muito conhecido, tem até time de futebol com o nome de Marcílio Dias, tem hospital, não sei se é no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na região sul, ele é muito conhecido, ele era gaúcho, então, de outras regiões, nem tanto. Mas é importante a gente fazer essa nota, em contrapartida, aquele ato imoral que eu comentei agora há pouco, praticado. Todos nós sabemos que o crime de feminicídio é o crime que a lei está tentando, de toda forma, cercar para diminuir esse crime, a perpetuação desse crime. Todo dia se liga à televisão, se vê as notícias, o ex matando a ex-companheira, e a facada, a tiro, a paulada. A estatística está mostrando que o maior número agora é com arma branca, faca. E a lei tem endurecido em cima disso aí. Mas mesmo assim, os crimes continuam acontecendo. A lei não vai acabar com o crime, lei nenhuma. Mas o que se pensa o legislador é minimizar e diminuir o máximo possível. O ideal seria zerar, mas não zera. Então essa lei do crime de feminicídio cada vez mais apertando. E dessa vez, o sujeito que praticar o criminicídio, o feminicídio, que é o crime que mata a ex-companheira ou a companheira, vai a júri, e a defesa não vai poder alegar mais a chamada legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra. Que o advogado de defesa, às vezes, não tem muito o que falar para defender o seu cliente, joga essa hipótese aí da legítima defesa da honra. Porque ela traiu, e começa, ele então teve sua honra maculada, invadida, então tiveram um motivo para ele de vergonha, e por aí vai. Uma tese. No crime de feminicídio, essa tese não pode ser mais explorada. Está proibido pela nova lei. O tempo está encerrando. Vou voltar a falar na próxima edição. Obrigado pela atenção, um grande abraço, fiquem com Deus.